Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos que nos assistem ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook e gravando para o YouTube. Glória a Deus, graça e paz a todos. Vamos fazer uma breve confissão. Meu Deus e meu Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Reconhecemos, Senhor, que Tu és soberano, Tu és Rei poderoso, pois Tu é o Rei do poder, a honra e a glória hoje e para tudo sempre. Glória a Deus. Meu Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, ó Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra nesta noite para os que aqui estão, Senhor, para os que estão nos assistindo. Ó Deus, ilumina o entendimento, Senhor, para que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas ela percorra toda a terra e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Abençoados, antes de eu dar o tema de hoje, eu quero ler alguns versículos que está em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios 3, aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7, que fala da glória do novo pacto, a soberania da nova aliança. Antes de eu dar um tempo, quero falar um pouco aqui sobre a glória da nova aliança, do novo pacto. Então, novo porque existe um antigo, né? Então, o antigo pacto, o novo pacto, a velha aliança, a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Glória a Deus, amém? Amém. A partir do versículo 7, pode ler o versículo 7, pastora? A glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Glória a Deus, amém? Então, abençoado, olha só. E se o ministério da morte, né? O velho pacto, a velha aliança, o Velho Testamento, né? Ministério da morte. Amém? E é o que se prega, né, nas igrejas evangélicas. 90%, ou eu poderia chegar a 99% das pregações são da nova, do ministério da morte. Está entendendo? Parece até uma loucura. Peraí, como preferir o ministério da morte? Amém? Se o ministério da morte, né, que era Moisés, a lei de Moisés, gravado com letras em pedras. O ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos, fitar a face de Moisés. Eles não poderiam olhar a face de Moisés. Tamanha era a glória no rosto de Moisés, quando Moisés recebeu esse ministério, né? O ministério da morte, ou seja, a lei do Monte Sinai, né?
Quando Moisés recebeu a lei e desceu do monte, Moisés não sabia, mas quando o povo viu Moisés, aí não puderam olhar para o rosto de Moisés, porque havia uma glória no rosto dele resplandecendo, que o povo não poderia olhar. Tão forte era essa glória, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo, né? Ainda que estava enfraquecendo, Transitório. né? Era uma glória provisória, só porque ele esteve Na presença do Altíssimo. na presença de Deus, né? Glória a Deus. Só porque ele esteve na presença de Deus, aí aquela glória, mas já desvanecendo. No versículo 8, Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? entendeu? Então o ministério da morte vem com tamanha glória, né, que os filhos de Israel poderiam olhar no rosto de Moisés. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E qual é o ministério do Espírito? A graça, né? Ou seja, a nova aliança, o novo pacto. Por isso que aqui o tema do que eu estou lendo, né? É a glória do novo pacto. Aí, como é que é o tema aí? A glória da nova aliança. A glória da nova aliança. Versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Glória a Deus, amém? Então veja só, é uma escolha, né? Ou você fica no ministério da morte, né? Ou no ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou seja, o ministério do Espírito, né? Versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Né? Quer dizer, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. 11. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Qual que permanece? O ministério do Espírito, né? A nova aliança. Glória a Deus, amém? Ou seja, a graça. 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos a quem? A Deus. De muita ousadia no falar. Glória a Deus. Amém? Mas só temos isso na nova aliança, no ministério do Espírito, no ministério da justiça. Glória a Deus. 13. Estamos chegando lá. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Amém? Quer dizer, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhasse, né, na terminação do que se desvanecia, ou seja, estava terminando naquela glória.
Moisés pôs o véu, ali já com certa malícia, né? Para que ninguém visse que a glória que havia no seu rosto estava indo embora. E punha o véu, os filhos de Israel ainda achavam que o rosto dele estava glorioso. 14, agora bem, viu? Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Eita. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então, como eu estava falando, 99% das pregações das igrejas evangélicas é do velho pacto. Amém? Como diz aqui, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, Velho Testamento, amém? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Amém? Leia aí na Almeida revisada e atualizada. Qual versículo? Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Aí, abençoados da internet estão acompanhando. Quero ouvir de novo. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido por Cristo? O Velho Testamento. O Velho Testamento. E por que os evangelhos, ainda 99% das pregações dele é do Velho Testamento? Que foi abolido. O que eles estão fazendo lá? Nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança. Glória a Deus. Amém? A velha aliança, né, foi o ministério da morte, da condenação. A nova aliança, ministério do Espírito, da justiça. Glória a Deus. Então, abençoado, até hoje, quando se é lido o Velho Testamento, é levantado um véu, né? E essa tradução aí, né, diz que foi por Cristo abolido. Essa diz assim, mas o sentido deles se embotaram, né? Aí diz que foi endurecido, né? Por isso que até hoje eles pregam a velha aliança. Por quê? O sentido foi endurecido. Então, quando se fala da nova aliança, quando se fala da graça, do que Cristo já fez, eles não entendem. Por quê? O sentido foi endurecido. Amém? Mesmo mostrando o que está escrito, não creem. Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo o véu é removido. Quer dizer, então não tem Cristo. Está entendendo? Amém? Em Cristo é removido. Então por que não foi removido? Por quê? Por que não foi removido? Porque não tem Cristo. Amém? Porque faz sempre as pregações são da velha aliança, onde existe o véu. E aí eles não sabem que em Cristo esse véu é removido. Aí não precisamos mais
da velha aliança. Não precisamos mais pregar a velha aliança, porque as pregações são Davi, Isaías, Neemias, Ezequias, né? Senaqueribe. Então, as profecias de Isaías, Não. 800 anos antes de Jesus vir. Elias, Eliseu, né? As pregações. Aí não é revelado a eles que em Cristo é removido, o véu é removido, não é revelado a eles. Por quê? Porque foi endurecido, porque só querem saber do velho. Então, para que a nova aliança? Para que Jesus fez uma nova aliança? Se eles não querem saber da nova aliança. Amém? 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Amém? Então, um véu cobre o coração deles, ou seja, o entendimento, né? Cobre o entendimento. E aí, por mais que você fale que Jesus já veio, que Jesus já pagou os pecados, né? Vamos ver Isaías, vamos? A pastora falou Isaías, vamos ver Isaías 53? Isaías 53, 4 e 5, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. 4 e 5. E 5. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus. Amém? Então, 800 anos antes de Jesus vir, Isaías já falava de Jesus, né? Já falava dessa nova aliança. Amém? Mas eles preferem a velha aliança, né, do que a nova aliança. 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Eita! É forte ou não é? Ó, o 15 diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, quando é lida a lei, o véu está posto sobre o coração dele, sobre o entendimento dele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, por que o véu não foi retirado? Ainda não se converteu a Jesus. Se converteu a quem? Moisés. Pois são seguidores de Moisés. Mas eles não sabem disso. Por que não sabem? Porque o entendimento foi endurecido, e aí é posto o véu. Eles não veem que em Cristo o véu é removido. 17 e 18, para terminar. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior,
a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus, amém? Então, abençoado, agora eu vou dar o tema. Então, o que é que importa? O novo pacto, a nova aliança. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança, mas debaixo da nova aliança. Nós estamos debaixo da nova aliança, do ministério do Espírito, ministério da justiça. O outro, o velho pacto, a velha aliança, era o ministério da morte, ministério da condenação. Veja, como preferir o ministério da morte, o ministério da condenação, ou o ministério do Espírito, o ministério da justiça? Só sendo cego mesmo, né? Só com o véu mesmo, só com o véu. Preferir o ministério da condenação. E aí, quantos são, né, os pastores que durante 40, 50 minutos, 1 hora, falando de Ezequias, falando de Neemias, não tem mais nada a ver, pois é uma outra aliança, amém? É uma outra aliança, não é mais aquela. Glória a Deus. E o tema de hoje é Crescendo na Graça e no Conhecimento, parte 5b. Glória a Deus, amém? E aí, nós paramos aonde mesmo? Domingo passado nós paramos, né, porque não deu para terminar a parte 5, por isso que hoje é parte 5b, né? Palavra apostólica: na lei éramos escravos, na graça somos filhos. Amém? Na lei éramos escravos. Por quê? Fomos escravizados por causa de Adão. Por causa de Adão nós fomos escravizados. Na graça nós somos filhos. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós fomos gerados de novo. Mas nós fomos gerados de novo. Em Pedro 1:3, né? Pedro diz que nós fomos gerados de novo. Glória a Deus, amém? Nós fomos gerados de novo. Aleluia. De escravo a filho. 1:3. Primeiro e segundo. Vê o que diz o 3. Primeiro e segunda epístola. Primeiro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então nós fomos gerados de novo. Éramos escravos lá na velha aliança, né? Na velha aliança, na lei. Aliança é a lei de Moisés. Amém? Quando fala a velha aliança, o velho pai, está falando da lei de Moisés. Então éramos escravos. Na lei, na graça, nós fomos gerados de novo, né? Aí agora, na graça, somos filhos. De escravo a filho. Aí eles preferem a escravidão, continuar como escravo. Não era assim os hebreus quando saíram do Egito? Eles não almejavam voltar para o Egito, não é? Quem dera estivéssemos lá. Não era assim que falavam? Quem dera se estivéssemos lá, pelo menos tinha pão. É assim hoje. Eles preferem continuar na escravidão, continuar sendo escravo. Escravo de quê? Do pecado.
escravo do pecado. Tem até um louvor que diz assim, Quem era eu, escravo do pecado? Quem era eu? tem um louvor que diz assim, o que eu queria fazer, não faço. Mas o que eu não queria fazer, isso eu estava fazendo. Né? Eu esqueço. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, Esse faço. Isso é os da lei. Esse é o ministério da morte. Eles são os escravos que não fazem. Eles querem fazer o bem, mas não podem fazer o bem. Por quê? É escravo. Escravo não tem vontade própria. Tem escolha. Não tem escolha. Amém? Agora o filho não. Por isso que Paulo, no capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Né? E aí ele fala dessa escravidão. Que havia uma lei nele que escravizava ele. Que fazia ele fazer o que ele não queria fazer. Quer dizer, escravo do pecado. Amém? Então, na lei éramos escravos. Sai da escravidão. Na graça somos filhos. Sou filho e fui feito herdeiro de Deus. Nós somos filhos agora, na nova aliança. Nós somos filhos. Né? Na lei éramos escravos, na graça somos filhos. Somos filhos e fomos feitos herdeiros de Deus. Aleluia. Mas quando não conhecias a Deus, Gálatas 4, 8. Mas quando não conhecíeis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Amém? 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos ou sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Glória a Deus, amém? Como é que está o 9 aí na Almeida? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eita. Rudimentos fracos e pobres. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Se é que saiu de lá, né? Aliás, quando nós conhecemos o Senhor, não é com esses rudimentos, é pela graça que nós conhecemos. Pois todos aqueles que conheceram o Senhor, antes estavam fazendo o que não devia. Estavam fazendo o que para Deus é abominação. Amém? Então, foram resgatados, foram tirados de lá, sem nenhum mérito. Então isso é o que? Graça. Foram salvos por graça. E aí, agora estão querendo ir para os rudimentos fracos e pobres. Querem ir para debaixo da nova aliança, da velha aliança, né? Do ministério da condenação, da morte. Mas agora que conheceis a Deus, ou sendo antes conhecido por Ele, como
estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados. Quer dizer, voltar a ser escravo, que é o que os hebreus, quando saíram do Egito, estavam no deserto, aí murmuravam querendo voltar para o Egito, voltar a ser escravo. Só que esses não estão querendo, eles voltaram, porque estão aí na escravidão, a escravidão do pecado, né? Amém? O apóstolo Paulo disse que as obras da lei são rudimentos fracos e pobres. Amém? Fracos e pobres, fracos sem poder, fracos e pobres, por causa da sua fraqueza. Hebreus 7,18. Fracos e pobres, por causa da sua fraqueza inútil, da sua fraqueza e inutilidade. Paulo disse que os rudimentos são fracos e pobres. Gálatas 4,9. Por causa da sua fraqueza. Hebreus 7,18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Fraca e inútil. Aí na Almeida. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade. Inutilidade, ou seja, a velha aliança, né, ela foi fraca, pobre, né, inútil, sem poder, inútil. E por causa da sua inutilidade, Deus fez uma nova aliança. Glória a Deus. Uma nova aliança. Nossa terra. Mas pastor, não, eu não. É a palavra de Deus que está dizendo. Que são fracos, pobres, sem poder, inúteis. A palavra de Deus que fala. Amém? Entendeu você que está em Cristo? É estar porque foi. É o que? Está o que? Foi o que? Amém? Nós estamos em Cristo. É o que? Está o que? Foi o que? É abençoado. Amém? É o que? É abençoado. Está em Cristo. É quem está em Cristo. Quem está na nova aliança. Amém? Quem está na velha aliança, debaixo da velha aliança, é escravo. Amém? É escravo. Então, é escravo. Está na escravidão. Foi escravizado. Amém? E quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Nova aliança, em Cristo, na graça. É abençoado. É o quê? Abençoado. Está abençoado. E foi abençoado. Amém? Quem está em Cristo, nova aliança, na graça? É abençoado, está abençoado e foi abençoado. Glória a Deus. Amém? Bendito seja. Efésios 1:3. Ah, pastor, eu estou fazendo uma campanha aí poderosíssima e eu vou ser abençoado. Por que a pessoa fala isso? Porque existe o quê? Um véu.
Não sabe que em Cristo ela já foi abençoada. Em Cristo ela está e foi. Efésios 1:3. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já fomos abençoados. Então, é abençoado, está abençoado e foi abençoado. Glória a Deus. Quem está em Cristo, na nova aliança. Glória a Deus. Com uma só oferta. Hebreus 10:14. Aleluia. Glória a Deus. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Glória a Jesus. Amém? Com uma só oferta aperfeiçoou. Veja. Então, abençoado. Você já foi aperfeiçoado. As pessoas estão fazendo de tudo para ser abençoado, sem saber que ela é abençoada, está abençoada e já foi abençoada. E também o que? Já foi aperfeiçoado. Com uma só oferta de si mesmo, né? Jesus, aqui está falando da oferta, né? O sacrifício de Cristo. Aperfeiçoou. Então, nós não somos aperfeiçoados pelo que nós fazemos, pelas nossas atitudes. Fomos aperfeiçoados pelo que Ele fez na cruz. Então, pessoal, é Jesus, não é você, não é o homem, é Jesus. É o que Jesus fez, não é o que você faz. É o que Jesus fez. Aperfeiçoou você provisoriamente, amém? Não? Como foi? Para sempre. Olha só. Para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Mas, pastor, não, eu não. A palavra de Deus, eu estou só lendo. Amém? Eu estou só lendo. Sabe qual é o erro de muitos evangélicos? Tem um grupo aí interpretando o que Paulo já interpretou. Paulo diz: eu, como sábio agricultor, pus o fundamento, né? E outro edifica esse fundamento. Então, quando alguém interpreta o que Paulo pregou, está pondo um outro fundamento. Aí vem só heresia. Amém? Aí vem só heresia. E aí, o que acontece com os pastores evangélicos? Eles querem interpretar a Bíblia. Aí, não sabem interpretar, dá errado. Porque o único apóstolo que interpretou a Bíblia foi Paulo. Deus capacitou ele para isso, para interpretar. Ele interpretou tanto a lei quanto os profetas. Então você quer entender? Então, Paulo já interpretou para você. Ao invés de você interpretar e dar errado, então prega o que Paulo pregou, que já está interpretado e revelado. Amém? Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Então você foi aperfeiçoado para sempre. Isso já tem quase 2000 anos, pessoal. Já tem quase 2000 anos. Revelação. Na nova aliança, debaixo da graça, tudo que Deus nos fez ou nos deu em Cristo é para sempre. Não é provisório, é para sempre. Glória a Deus. Deste modo, 2 Coríntios 5,17,
Amém. Pode ler. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Se você está em Cristo, é para sempre. Glória a Deus, amém? Ele nos deu vida. Efésios 2:1. Efésios 2:1. A nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2:1. Só isso? É? É só isso? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele nos deu vida, né? Aí como é que está? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ué, não fala da vida? O título é A Nova Vida em Cristo. A nova vida, estavam? Não, mas o versículo não diz que ele nos deu vida? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, falhou essa versão. O 2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mas esse... Como é que fala? Esse... Tradução. Não é a tradução. Acho que... acho que o... Erro de impressão. Erro de impressão. Quando imprimiram aí, né, esse versículo, esqueceram o início. Ele nos deu vida. A nova vida em Cristo. Né? 2, 1. Vamos ver aqui em outra versão. 2, 1. Ele vos deu vida. Né? Em outra... Ele nos deu vida. Ele nos... E vos vivificou. E vos vivificou. Uma diz assim: ele nos deu vida, estando nós ainda mortos, em delitos e pecados. Né? Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Amém? Ou seja, e nos deu vida. Ele nos deu vida para sempre. Tudo que Deus fez, que Deus nos deu em Cristo Jesus, é para sempre. Ele nos resgatou, na Gálatas 3:13. Pode ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. Amém? Então, ele nos resgatou da maldição da lei para sempre. Amém? Nos resgatou da maldição da lei para sempre. Como agora voltar para lá? Por que voltar para lá? Se ele nos resgatou dessa maldição para sempre. Ele nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? Porque todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O livro da lei diz: se você não praticar todos os mandamentos e ordenanças, serás maldito. Pela graça somos salvos. Efésios 2:8. Aí vem uma afirmação que eles não gostam, né? Eles pulam. Nós vamos falar. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não
não vem de vocês, é dom de É Deus. dom de Deus. Amém? Então, olha só. Como é que diz aí na Almeida? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvo para... salvo para... Ele não gosta, né? Salvo para sempre? Eles acham que amanhã ou depois pode perder a salvação, né? Fomos selados com o Espírito Santo, Efésios 1:13. Pode ler. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Para Sempre. sempre. Foste selado. Veja que não vai ser. Foste selado para sempre, abençoado. Foste selado para sempre. Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Ele nos tirou do império das trevas para sempre. Ele nos tirou do reino das trevas para sempre. Não volta para lá, não está mais lá não. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. Colossenses 1:14. Versículo 14, Colossenses 1:14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, em Cristo temos a redenção pelo seu sangue. A redenção dos pecados. Perdão dos pecados para sempre. Então, amanhã eu não sou um pecador. Nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Por quê? Essa redenção foi para sempre. Aleluia. Palavra apostólica. Tudo que Deus nos fez e nos deu em Cristo é para sempre. É para sempre. Foste perdoados. Perdoados para sempre. Foste comprado para sempre. És filho de Deus, filho para sempre. Tens a salvação em Cristo Jesus, salvo para sempre. Esta é a revelação da graça de Deus por nós. Aleluia. Glória a Deus, amém? A única coisa temporária que Deus nos deu é a vida aqui na terra. É a única coisa que Deus deu que é temporária. Amém? E a gente, torce, almeja pela vida de Jesus, pela volta dele. A única coisa temporária, provisória que Deus nos deu é a nossa vida aqui na terra. Todas as bênçãos por estar em Cristo é para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. E ninguém pode tirar isso de você. Por quê? É dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus, abençoado. Glória a Deus. Amém? É dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Entendeu que a única coisa que é provisória é a nossa vida aqui na terra, porque tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus é para sempre. Glória a Jesus. É para sempre. Então, os que dizem que você pode perder o que Deus te deu, que é para sempre, é porque estão debaixo da velha aliança.
não estão debaixo da nova aliança. Não estão debaixo da nova aliança. Porque debaixo da nova aliança é para sempre. Por quê? Porque não vai ter uma outra aliança. Não vai ter uma outra aliança. Único e definitivo. Amém? Essa é o único e definitivo. Então, no livro de Hebreu fala que o sacrifício de Cristo é definitivo. E pleno. É pleno e definitivo. Ou seja, pleno quer dizer o quê? Completo. Abrange tudo. Né? Abrange tudo. É pleno, completo e definitivo, porque não haverá outro. É o último. Amém? É a última aliança de Deus com o homem. E essa é muito mais excelente, né? Muito de maior glória, porque é o ministério do Espírito, é o ministério da justiça, enquanto a outra, a velha aliança, era o ministério da morte, o ministério da condenação. Como alguém pode escolher o ministério da morte, o ministério da condenação, ou o ministério do Espírito, o ministério da justiça? É um negócio diabólico, é ou não é? Tem essa Liga da Justiça. Amém? E quando nós lemos, né, que por causa do véu, eles não enxergam que Jesus já fez tudo que aqui que nós lemos, que é para sempre, nos abençoou, né? Nos salvou, nos aperfeiçoou, nos justificou, nos santificou, tudo para sempre. Não enxerga por causa do véu, por causa do véu. Amém? Glória a Deus. E aqui foi crescendo em graça e no conhecimento, parte 5b. Glória a Deus por esse tema. E que Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, te dê sabedoria, ilumine o seu entendimento para você entender tudo que o Senhor já fez por você. Na velha aliança, do velho pacto, é só condenação, é ministério da morte, mas Jesus já fez tudo por você, já te abençoou. Você não precisa pagar para ser abençoado, porque Ele já fez. Você não precisa subir monte para ser abençoado, Ele já te abençoou. Você não precisa fazer vigília para ser abençoado, Ele já te abençoou. Não precisa fazer fogueira santa. Eu nunca vi isso na Bíblia, fogueira santa, né? Nunca vi isso, fogueira santa. Entendeu? Para ser abençoado, e Ele já te abençoou com algumas bênçãos, amém? Não todas? Com todas as bênçãos. Ele já te abençoou com todas as bênçãos. Então creia, abençoado. Glória a Deus, amém? Michele Coelho, Francisca Alves, Nilda Dantas, mais 62. Glória a Deus a todos vocês, que o Espírito de sabedoria te dê sabedoria para você compreender e entender tudo que você recebeu nesta noite, tudo que Deus enviou para você, tudo que Deus te deu. Glória a Deus, amém? Porque não foi do homem, nada veio do homem. Tudo que nós fizemos aqui foi ler o que já está escrito. Glória a Deus, amém? Graça e paz. Graça e paz. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eita!